Filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Renascimento e como ele promove uma volta direta à cultura grega, rejeitando as contribuições da Idade Média e inaugurando a Era Moderna, os séculos XV ao século XVII. O naturalismo aristotélico que Santo Tomás pôs à disposição dos pensadores ocidentais dos séculos XIV e XV foi, na realidade, um dos elementos substantivos para a revolução cultural e filosófica que iria ocorrer com o Renascimento. É que no aristotelismo, a natureza para existir e funcionar precedia da intervenção divina, sendo assim incompatível com a visão teocêntrica da Idade Média. Abriram-se assim as portas para o cosmocentrismo e para o antropocentrismo. Os elementos centrais da realidade e, consequentemente, da reflexão filosófica são o mundo natural e o homem, o ser humano. Aí nós temos o humanismo, e o antropocentrismo, e o naturalismo moderno. E não mais Deus é a referência. A revalorização do homem e da natureza. A era moderna se caracterizará com efeito por desenvolver uma concepção na qual a natureza física e o homem ocuparão o centro. Mas estavam influindo também outros elementos que atuam no contexto sociocultural dessa época e ajudam a explicar as grandes transformações que ocorreram. Assim é grande a contribuição que dará a matemática árabe, que é introduzida na Europa pelas invasões dos árabes na Península Ibérica. A matemática herdada da Grécia era muito limitada, com poucas possibilidades enquanto instrumental, técnico, operativo e lógico. Seu poder se multiplica com as contribuições da álgebra. Ocorreu ainda uma grande transformação socioeconômica. O feudalismo entrando em declínio e desenvolvendo-se o mercantilismo e o colonialismo. Esse desenvolvimento no plano econômico estimula inventos e descobertas no campo tecnológico, ampliando-se o poder de manipulação que o homem exercia sobre a natureza. Estavam lançadas as bases do capitalismo, que surgia como um novo modo de organização da produção. Por outro lado, houve significativas reformulações também no plano político. Os príncipes começando a se unir à burguesia e a se opor ao poder centralizado dos reis e dos papas. Começaram a se formar as nações que se contrapunham aos grandes impérios. Cabe referir-se ainda às transformações que se deram na própria religião. A reforma protestante se insere nesse quadro de afirmação do racionalismo individualista. A grande revolução cultural que deu início à época moderna é marcada, sim, no plano filosófico, por um incisivo racionalismo e pelo naturalismo que se expressam no âmbito econômico, pelo capitalismo, no âmbito religioso, pelo protestantismo e no âmbito social, pelo individualismo burguês. Estavam assim dadas as condições para o redimensionamento geral da perspectiva filosófica. Apesar das pretensões alardeadas pelos renascentistas, não havia como reproduzir a cultura grega, fazendo-a renascer. Na realidade, o que se retomou com renovado vigor foi o racionalismo naturalista grego, agora instrumentalizado à altura para possibilitar a superação da metafísica enquanto ciência das essências. Então, a Era Moderna elabora um grande projeto de revolução cultural, o projeto iluminista, que se marca pela consolidação de uma filosofia racionalista e pelo surgimento da ciência, isso nos séculos XVII e XVIII. A Idade Moderna se caracterizou no plano filosófico-cultural por um projeto iluminista. Tudo o que se faz é feito com a convicção de que as luzes da razão natural iluminam os homens, eliminando as trevas da ignorância. Por meio dos conhecimentos obtidos racionalmente, os homens não apenas se esclarecerão individualmente, como ainda poderão construir uma sociedade mais adequada e justa. Esse projeto iluminista da filosofia, conduzido sob o mais exigente racionalismo, se iniciou por duas grandes vias. De um lado, praticando-se uma filosofia crítica, encarregada de superar a metafísica no plano teórico, mostrando a sua inviabilidade; de outro, criando uma nova forma de conhecimento, que é a ciência, que substituiria o saber das essências pelo saber dos fenômenos. Assim, enquanto as preocupações da filosofia antiga e medieval eram ontológicas e teológicas, as preocupações da filosofia moderna são epistemológicas, ou seja, tratava-se antes de tudo de avaliar qual a verdadeira capacidade de o homem conhecer a realidade que o circunda. Duas foram as orientações pelas quais se expressou a nova postura crítica da filosofia. Uma, a do racionalismo idealista, cartesiano em especial, que defendeu a posição de que o conhecimento verdadeiro só é possível na intuição intelectual, que se dá no ato de reflexão, ou seja, no momento em que o sujeito pensante apreende seu próprio ato de pensar. É nesse momento que se tem a evidência racional, único critério capaz de garantir a certeza do conhecimento. Tomaram essa orientação Descartes, Malebranche, Spinoza, Wolff. Uma vez garantida a evidência, é até possível reconstruir a metafísica, uma metafísica idealista.
Outra orientação assumida por pensadores como Francis Bacon, John Locke, George Berkeley e David Hume consistiu, ao contrário, na defesa da posição segundo a qual o único conhecimento possível e válido é aquele que se tem por intermédio de ideias formadas a partir das impressões sensíveis. Trata-se de um racionalismo mais de cunho empirista, né? Para além dessas orientações filosóficas, formou-se ainda um saber novo, a ciência. Tratava-se de um conhecimento diferente do conhecimento metafísico, pois, embora seja impossível a razão atingir a essência das coisas, ela pode atingir os fenômenos das mesmas, ou seja, sua manifestação empírica à consciência dos homens. Nomes como Copérnico, Galileu, Kepler, Newton e entre tantos outros nos lembram pesquisadores trabalhando fora das universidades e produzindo novas explicações dos vários aspectos da natureza, mediante uma postura ao mesmo tempo teórica e prática. Adota uma nova metodologia para seu conhecimento, um método simultaneamente matemático e experimental, que primeiramente foi formulado por Galileu Galilei. Esse novo conhecimento, além de seu alcance explicativo no plano teórico, revela-se também muito fecundo pelo seu alcance técnico no plano prático. Permitia ao homem construir equipamentos por meio dos quais se ampliava o seu poder de manipulação sobre o mundo. No século XVIII, o criticismo de Kant representou a tentativa de sintetizar essas várias orientações e movimentos do iluminismo. Kant desenvolveu uma teoria do conhecimento tal que integrava aspectos do idealismo e do empirismo. Insistia em que o conhecimento pressupõe formas lógicas anteriores à experiência sensível, mas só exercia alguma função se aplicada sobre conteúdos empíricos fornecidos pela experiência. Mas a síntese kantiana também se desdobrou, deixando uma dupla herança. Uma que, via Fichte e Hegel, voltou à metafísica idealista, priorizando novamente o sujeito e a intuição intelectual. A outra, priorizando o objeto e a experiência sensível, se desenvolve como uma justificativa epistemológica da ciência, sobretudo com Augusto Comte. No século XIX, assistimos ao fecundo desdobramento das ciências, o surgimento de novas perspectivas filosóficas que lançam as raízes da filosofia contemporânea. O século XIX foi talvez o século mais fértil para a cultura filosófica, uma vez que ciência e filosofia adquiriram sua autonomia plena e grandes desdobramentos se dão em ambas as frentes. No âmbito da ciência, 3 aspectos se destacam: o grande desenvolvimento das ciências naturais, sobretudo das ciências físico-químicas e biológicas. Segundo, as ciências biológicas adquirem uma dimensão histórica em função da descoberta do caráter evolutivo da vida. E o terceiro, formam-se as ciências humanas, a psicologia, a sociologia, a economia, a política, a história, a geopolítica, a antropologia, a geografia, e pela extensão do uso do método científico aos diversos aspectos da vida dos homens. Essa fecundidade do conhecimento científico torna igualmente fecundo o positivismo, que vai inspirar várias vertentes filosóficas que repercutiram no século XX, como o evolucionismo, o pragmatismo, o vitalismo e o cientificismo. Já no âmbito da filosofia, multiplicam as novas orientações. Na linha do subjetivismo surge a fenomenologia, do Russell, do Scheler, a genealogia, de Nietzsche, o estudo das origens, o estudo dos fenômenos, procurando unir a dialética hegeliana com o naturalismo, a sociologia e a economia. Surge também o marxismo, o materialismo, o histórico dialético, depois com Marx, mas antes teve o materialismo de Feuerbach e o Engels. Buscando explorar a psicologia e o naturalismo, surge a psicanálise do Freud e do Jung. O século XX acentua-se a preocupação com o conhecimento e com o sentido da existência do homem. O século XX foi e continua sendo um período marcado por conquistas, contradições e também retrocessos em todos os planos. 2 guerras mundiais e centenas de conflitos bélicos regionais o abalaram diuturnamente. As consequências desses conflitos são cada vez mais desastrosas devido ao desenvolvimento e à sofisticação tecnológica dos armamentos. Os esforços diplomáticos não impedem os conflitos políticos e econômicos que opõem entre si as nações. Fortes ideologias provocam confrontos radicais: fascismo, nazismo, socialismo, capitalismo. Se o sistema colonial desmoronou, a exploração econômica dos países periféricos pelos países centrais se amplia e se aprofunda, dividindo os povos em ricos, dominantes, e pobres, dominados. Ocorre um incontrolável desenvolvimento técnico industrial que, ao mesmo tempo que resolve problemas básicos do homem, cria outros tantos novos, dos quais perde o controle. Então, isso é um pouquinho aí da filosofia moderna e contemporânea. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever e ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também as suas sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E comentários sobre o que você tem achado dos vídeos. Isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.